Games. Fala galera da Gamers, tudo bem? Estamos começando então mais uma transmissão aqui, o Xbox Games Showcase. E depois vai ter o Starfield Direct. O show começa em 3 minutos aproximadamente e eu tô aqui com o Saulo Fernandes. Tudo bem, Saulo? E aí, tudo beleza com você? Como tá? Tudo jóia, graças a Deus. Se a galera puder dar um retorno pra gente do áudio, se tá tudo ok, se tá tudo beleza, te agradece. Eu acho que tá tudo bem, mas é sempre bom dar uma checada. Eu tô ouvindo aqui, mas eu acho que tá tudo certo, sim. Então tá bom. Saulo, e aí? Será que esse ano vai ser o melhor showcase que a gente vai ver aqui? Olha, já vazaram aí algumas coisas, né? Algumas previsões que uma galera costuma fazer. E assim, se tudo se concretizar, vai ser o melhor showcase que o Xbox faz, assim, há anos. O Thiago tá perguntando aqui pra gente, cadê o rosto? Não dá, Thiago. O computador do Marcelo tá meio estranho. Se a gente ativa todas as webcams ao mesmo tempo, ele não segura a live. Exatamente, por isso que a gente E como sempre, ele falou que o meu áudio está ultra baixo. Marcelo, dá um ganho em mim aí. Caramba, meu, super bom. Pô, pra mim tá alto pra danar. Então também não sei não, porque eu também tô ouvindo e pra mim tá normal. Eu não... Tá, eu tô... Quanto... Não, ele falou que agora tá ok. Então beleza. Então tá ótimo. E o Matheus Araújo falou que o áudio tá ok também. Então tá bom. Eu tô mexendo aqui, só esperando a transmissão, tá, galera? A transmissão não começou ainda. Eles vão soltar, eles não vão fazer, tipo, falta 60 segundos pra ela estrear, né? Então, daqui a pouco ela tá no ar. Tá? E assim, galera, a gente tem bastante coisa realmente que a gente pode, assim, já mais ou menos esquematizar que pode ser que apareça, né? Por exemplo, a gente tem, eu acho que não lembro de quem que foi que soltou com a trilha de Fable. Teve um acho que foi da Austrália, não me lembro. Quer dizer, aí todo mundo falou, opa, então vamos ter novidades de Fable. Cara, espero que tenha. Meu, Fable tá no limbo já há alguns anos, a gente não tem, nem sequer tivemos um vídeo dele. Não. Então a gente precisaria mesmo tá aparecendo alguma coisa do Fable. A mesma coisa, eu acho que a gente precisa de alguma atualização também do Senua Saga Hellblade 2. A gente precisa ter alguma coisa dele, porque faz tanto tempo aí que tá parado também o jogo. Não parado, eles estão trabalhando e tudo mais, mas... Tá sumido, você quer dizer. Exato. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tá dentro de uma normalidade de desaparecimento. É que o Xbox comprou muitos estúdios e tem muita coisa sendo trabalhada e eles quase nunca mostram nada. E esse tá sendo o problema, sabe? É a espera de exibir algo, né? Aproveitando aqui, a Natália Komori mandou boa tarde pra gente. Boa tarde. O Thiago tá achando que É. você tá na coisa quem devia ter feito isso foi aquela da semana passada que não mostrou nada. a Sony deu uma Totalmente viajada. desnecessário aquele showcase. Olha lá. Agora Entrou a contagem. Isso, entrou contagem aqui. Nossa, Microsoft, contagem do YouTube, que feiosa, hein? Tá louco. Parece vídeo, né? Aquelas entradas de vídeo, né? Estamos aí. Galera, se vocês estiverem nos ouvindo direitinho aí, o meu tá o meu realmente aqui tá com um pouquinho baixo, mas eu acho que tá tudo bem. Só fazer uma mudancinha aqui. O Matheus falou que teve rumores que podemos ver jogo do Indiana Jones feito pela Machine Games, anunciado em 2021. É possível, né? 2 anos já de trabalho aí, 1 ano e meio pelo menos. Olha lá, vai começar. Tá começando. Pode mandar um full screen aí pra nós. Vamos lá.
Salão seu vai ficar aberto aí, Salão, você pode já fazer os comentários, tá bom? Pode deixar. We're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Opa, playground. É, então a gente já sabe que... Let's do it. Vamos ver... What do I think about É Fable, né? Well, Eu acho que existe a possibilidade de ser. É Fable. warning about the place with their disproportionately high cheekbones and Porque era a playground que tava trabalhando em Fable, né? Isso. roughing up bandits because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not waffling Bela abóbora. mythical creatures. That's what they are. Ai, ai. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Opa, Dave o gigante. Thiago falou que o áudio da transmissão está baixo. Agora já ajustou. Oh, É Fable E é mesmo. Fable mesmo, Salão. Ó, em equipe. É Dave o gigante, né? Fez sentido. Ops. Acho que o Dave já era. World Premiere. Nossa, já começando com o World Premiere. É. Outro do Xbox Studios. Vamos lá, Microsoft. Solta as bombas. Isso aí, já começamos bem com o Fable. Compulsion Games. In-game footage. É. Eu não lembro o que a Compulsion fez. Ah, deu We Have Few. Sim. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and Estilo visual somebody be bacana. gone. Death don't have no mercy in this land. shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? O Jefferson falou assim no I'm chat looking for aqui, a e aí, será que creature. teremos cinemáticas? You Então, até agora eles só sneaky. mostraram in-game engine, Teeth né? like É knives. diferente. É, exatamente. Não é Não- gameplay, mas não é tá rodando na gameplay. engine do jogo. Exatamente. O Fable foi a mesma coisa. No? Well, hey, how about you guys? Estão aprendendo com a Não. Sony. Nobody? Not helpful. Sneaky. Well, they come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and somebody'll be gone. South of Midnight. Hell won't give you time. Interessante. É, também gostei da Compulsion Games. Sem nada, sem data, sem nada. Só anúncio. É. Sim, Microsoft, você não precisa falar que tudo vai pro Game Pass, todo mundo já tudo sabe. tem que- é. Todo mundo Ah, né? sabe. World Premiere. Mais uma World Premiere.
Será que vai ser uma direct? These are dangerous times. Pelo jeito vai, eu achei que ia ser ao vivo. É, Vai não. Achei, mas Isso aí é começou gravado. começou aquela É uma transmissão montagem do gravada. YouTube. É. Olha aí, olha. Tinha um rumor sobre um jogo novo do Star Wars. But the world here, De quem será, né? Porque tem vários estúdios trabalhando Tem no Star Wars. um monte de estúdio trabalhando no Star Wars. Ô Jefferson, se quiser entrar aqui, entra aí. É, porque não vai bagunçar nada, a gente só tá em áudio. Hoje, só estamos em áudio hoje, pode entrar. I have to play their game. Bom, eu já gostei, né? Ah, você é um Inclusive, caso eu à estou com parte. a camiseta do Star Wars aqui. A Ubisoft tava trabalhando num jogo Star Wars, né? É, E exato. o outro aí- acho que era a Saber. A Saber está também, tá. Nossa, são vários estúdios trabalhando. Tem vários jogos Star Wars sendo produzidos. Lembrando que alguns foram cancelados. Normal, né? Olha o Jefferson, Held entrou back aí. my whole life. Seja bem-vindo, chefe. E aí, galera? Vamos assistir. And now, Isso. I just need a chance to finally Eu não be sei o que free, que é, mas eu quero um bichinho desses. Eu já gostei do jogo. wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. Essa transmissão não tem legenda, não, Marcelo? You have to trust Não, me. não sei. It'll be dangerous. É, porque você tá na Microsoft Brasil, But é um if vídeo you pull this gravado. off, you'll never look over your shoulder. Stonks, né? again. Depois eles Vai reclamam. na engrenagem. Deixa só sair do É, jogo, eu mudo aqui. Depois eles reclamam que não consegue competir com a Sony com a Nintendo, né? The underworld shows no mercy. É legal que eles estão explorando novos momentos do Star Wars. Saíram daquela coisa dos filmes e estão agora expandindo, né? O universo É. expandido. Isso eu acho muito bacana. A Natalia Kay falou que ela também quer um bichinho. Mas Star Wars Outlaws. Vai lá. 2024. Aí. Ubisoft. Ah, não falei? Então vai chegar pra todo mundo. Deixa eu colocar aqui em... Wow! Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever Oi, Ubisoft. made, Eu Starfield. quero o bichinho. Gaming is the most powerful Vamos fazer of all action figure, entertainment. por favor? It Pelúcia? transports, it challenges, it connects us. And it's just Ah, vai ser incredibly mostrado and mais awesomely amanhã na fun. Ubisoft. Isso. That is why Team Xbox is committed to building the Eles já greatest mostraram no place Fable? to Chega play. agora. By Não, partnering foi o que with abriu the o show. ambitious of game Foi. creators, and Mostraram by uma unleashing the power cinemática. of gaming Uma cinemática de community, Fable. and enabling Game all of us engine. to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged and globally diverse qualquer fan base forma, a in gente Xbox tem que ser sincero. history. You Só esse are the começo heart já foi and melhor do soul que o of PlayStation Xbox. inteiro. Your passion drives us, and you are the inspiration for the última, né? visionaries whose games we Não. showcase today. Não, tem que ser From me sincero. And all of the Só team esses at três Xbox, primeiros thank já you. foram melhor. É, eu acho que a única coisa que This a next Sony game se is deu from Thunder bem Lotus, foi a the questão award-winning do studio gameplay behind estendido do Final Spiritfarer, Fantasy who got back to XVI their e combat do roots Spider-Man. Do with an resto não amazing salvou nada. co-op, raid-focused action Ah, game mas eu that digo is uma coisa pra vocês, eles uniquely têm que aprender com a theirs. Nintendo. Não precisa All colocar right, ninguém everybody. apresentando o show. It's time. Põe só os trailers um seguido do outro e pronto. Não, a Nintendo tem, né? Tem sim. De vez em quando. Mas a É, maioria mas das vezes tem. não. Mais uma World Opa, mano. Premiere. Fica lá enchendo linguiça pra quê? Thunderbolt. Lots, eles trabalhavam em Yotun. Ah, é.
co-op, pelo jeito, né? Tá aparecendo. Ou, Não, eu acho que é. poder jogar. Ou é alguma... É, mas eu acho que sim. É lá, 33. É isso mesmo. É lá, é isso mesmo. Provavelmente esse jogo vai sair em outras plataformas. É muito provável. Eu vi umas pessoas comentando que era um gameplay lá no Fable, não era não, galera. Just in and out. Nothing to it. Era uma cinemática, tá? Os portais aí estão... Não tinha aspecto nenhum de gameplay aquilo lá. Era totalmente encriptado. Everybody hit the floor. Payday? Provavelmente. Ah, certeza. É Payday 4 agora? 3. Mas só, eu falo pelas E olha- máscaras, né? Pelo que eles estão mostrando, isso aí é a mesma coisa do 2. Tem as novidades aí, ó, a Gun, beleza, a Turret, né? Mas, cara, a engine parece que é a mesma, os gráficos são a mesma coisa. Faz É que às vezes sentido é fazer um game jogo que tá sendo produzido há muito tempo e vai sair na antiga geração também. Ah, isso é com certeza. Frenético está o trailer. É, tá bem frenético. O Dozer aí, o Dozer. Payday 3. Nossa, eu cometi um erro, eu não tô anotando nada. Já em setembro. 21 de setembro. Eu não tô anotando nada. Vai vir no Não, Game Pass. Vai vir no primeiro. Vai vir no Game Pass. Agora, isso me causa uma preocupação, World sabe? premiere. Não vai chegar na Steam? Ah, acho que vai. Eu acho que vai. E os jogos que Ah lá. Caiu ontem, né? Já tinha caído, né? Jogos que vêm pro Game Pass geralmente saem mais caro, né? Persona 3 Reloaded, provavelmente. Já na Steam, mas não tem preço. A Atlus virou a salvação do Xbox, né? Lá no Oriente, né? Na verdade é regra da SEGA, né? Vai lançar tudo pra todo mundo em todo lugar. É a nova regra na SEGA isso. A SEGA é dona da Atlus, então. Lá, Persona 3 Reload. Vai sair pro Switch também. Já saiu. Ah lá, eles não falaram, mas já caiu na internet que vai sair também pra PlayStation e também pra Nintendo Switch e PC. Ah lá, mas agora sim, um Xbox Game Studios. Ah lá, in-game footage em cinemáticas, né, galera? Até agora nós não vimos um gameplay. Nossa, será? Não. The Witcher? Não, é do Não, é da Game Studios, é Obsidian. Ah, pode ser o novo The Elder Scrolls. Quer ver? É a Obsidian que tá fazendo? É. Acabaram de falar que é Obsidian. Não, o The Witcher 3 é depois. O IP nova vai ser o novo The Elder Scrolls, quer ver? IP nova. Tá com cara de ser IP nova. IP nova. Galera que tá nos assistindo pode deixar recado, não esquece de deixar um like no vídeo e mandar esses
You want us pros to seus amigos. trust you. But the truth is, you scare us. The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us. O Obsidian, Or destroy ela us. tá se tornando uma especialista em RPG, né? Mas acho que ela sempre foi, né? Não, mas assim, digo, em alta escala, né? Ela tá muito Now that forte you have all nisso. this power, what are you gonna do with it? É o Avaldo. o Avaldo. É que até agora a gente não tinha visto, né? Mas também, olha lá, chega em 2024. Pô, mas podia ter mostrado um gameplayzinho também, meu amigo. 2024 tá aí. A cinemática dele ali já, como é que fala? O trailerzinho mostrou um pouco. Deu uma ideia já do que deu vai uma jogar. ideia. Diferente né? dos outros que ficam só passando, como é que fala? Curtas. Oi. Opa! Ah. Conteúdo pro Sea of Thieves. Não que seja ruim, mas né? Não, imagina que eu quase caí do cadeira aqui, mas tudo bem. Como chama aquele do... É da LucasArts, não é? Aquele que é de piratas lá? Que é point and click? É esse aí mesmo, ó. O Monkey Island. Welcome to the Scum Bar, the most notorious Faz tavern on todo Melee sentido Island. essa colaboração aí. Rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship, a luxury ship, a ship with just Seas a of splash Thieves é of um je ne jogo sais que quoi. a gente tem que dar os parabéns, né? Porque nasceu morto o jogo. Eles Mas ressuscitaram. Eles trabalharam bastante no jogo e hoje tem assim, uma quantidade de pessoas que jogam bem grande. So I see you have a meet and greet ticket. Verdade fiel do jogo. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend Cara, of que massa. Monkey Island. Opa! The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? Bem legal. You'll need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Isso é conteúdo aí pra Sea of Thieves. 20 de julho. Já tá aí, já. World Premiere. Outro do Xbox Studios. Açougue. Opa! Nossa. Outro? Aí já? Deve ser algum modo, Não, né? deve ser uma atualização. Uma atualização. Olha que legal. Eles vão colocar Resgate, né? Pô, show de bola. Resgate, salvamento, combate, incêndio. Na verdade eles vão explorar um pouco mais o lado, digamos, game, né? E menos simulador. Na verdade, não na game, é uma experiência. Eu digo game porque você vai ter tipo um objetivo pra cumprir, entendeu? Hoje o Flight Sim não tem objetivo, ele é literalmente um sandbox. Exatamente, é nesse sentido que eu quero dizer de game. Você vai ter missões, por exemplo, esse tipo de coisa. Ó o Thiago afinetando aqui, ó. Muito bom esses filminhos. Que hora começa o evento? Não sei, cara. Pergunta pra Sony que hora que ela vai mostrar alguma coisa. Porque na última vez não mostrou nada. Mas eu entendi, tá tudo filminho mesmo. Gameplay até agora nada. Mostrou sim, eu vou defender a Sony agora. Eles mostraram um projeto de controle que ninguém quer. Ninguém quer. Não.
Não, eu entendi, não só entendo, como eu também vou fazer uma crítica aqui. A Sony mostrou gameplay, e foram poucas cinemáticas. E mesmo as cinemáticas também eram em games, é o que a Microsoft tá fazendo. Pra mim, a Microsoft tá usando um recurso que a Sony sempre usou. Não, isso faz sentido. Então, assim, acho que tá na dela, entendeu? Oi, que show, cara, você viu? Rua 10. Oh, tá legal. Eles vão colocar os aviões da Embraer. Caraca, e você viu o balão? Galera, balão. eu acho que eu vou ter que... Olha lá, Flight Simulator 2024. Eu vou ter que liberar um espaço aqui no SSD pra instalar ele depois. É grande, hein? É grande, hein? Olha lá, in-game footage, cara. Realmente tá difícil a gente ver gameplay, hein? Duna? O do Duna. Ah, vai chegar o Microsoft Simulator. Isso. Flight Simulator. Conteúdo adicional. Quem não viu ainda o trailer novo do Duna 2? Eu não assisti nem o primeiro ainda. Você não assistiu? Ah, eu gostei. Eu gosto muito do enredo. Eu gostei. Não tá na HBO Max, né? Tá. Não é sensacional, mas é legal. Não, é uma boa adaptação, cara. Não é ou é uma boa? É uma boa. Ah. É que foi tão criticado que dá até um pouco de receio. É que eu acho que essa primeira parte é chata mesmo, do Duna. Eu acho é 3 de novembro a expansão. Isso é uma obra extensa pra caramba, então eles tiveram que adaptar uma trilogia de filmes. Parece que agora vai ser... Ah, é mais ou menos que o Senhor dos Anéis, então, né? Porque o primeiro filme também é meio parado, né? Ele tem uma história pequena, só que tem muita coisa acontecendo. Não, é uma história que é extensa mesmo. Where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Olha lá, mais uma vez, eles estão falando cinemática, tá, galera? Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on o primeiro jogo foi muito bom, viu? intimate journey that awaits you in Senua's Eu saga. adoro. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. É aquilo, é cinemática de novo, é footage, né? In-game footage. Mas não é gameplay, galera. A gente faz esse coisa pra depois a galera falar, nossa, mas tá lindo, maravilhoso. Sim. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. Como as coisas mudam de direção, né? O primeiro Hellblade, quando saiu, foi digamos que foi um projeto aí arriscado que o Ninja Theory teve, né? Que foi a primeira vez que ele publicou o próprio jogo. Sim. Né? E ele era exclusivo de PlayStation 4. Pra depois, com havendo sucesso, eles conseguirem importar para as outras plataformas e tal. A Microsoft foi lá e gostou tanto que comprou o estúdio. Ah, mas foi uma adição, uma boa aquisição. Meu, realmente. And a part of you that dies over there, that pool. I can feel them everywhere. The lost ones, they are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Thiago falou que esse concorre ao GOT, se ele for lançado esse ano, né? Não vai ser lançado. Pelo que ela falou, ainda tá em captura de movimento.
Certeza que não chega. Inclusive, eu acho que não. Nós vamos ter, eu acho que mais uns 2 jogos só esse ano da Microsoft só. A maioria vai ficar realmente para 2024. Os jogos, infelizmente, da Microsoft estão bem ainda em fase de produção mesmo. E ela no começo ela falou que eles estão em fase ainda de captura de movimentos. O Prado gostou das naves do Duna. Ah, eu também gostei. Flight Simulator. Também gostei. Cheio do caramba. Vou colocar aqui. Vou jogar via nuvem. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Esse jogo eu boto fé. Esse jogo eu acho que vai ser bem legal. O único ponto crítico desse jogo é porque o primeiro foi muito curto. E pelo tempo que eles estão demorando pra produzir esse jogo, eu acho que também a experiência vai ser curta do mesmo jeito. Olha, eu vou chutar o porquê. Eu acho que eles não receberam, eles estão ainda com uma base muito pequena de funcionários. O estúdio é bem pequeno. Será? Ó, é 2024 lá. Provavelmente ali no meio pro final de 2024. E a Microsoft realmente entregou os pontos pra Steam, né? Sim. Mundo, não adianta. Ela a base de players tá ali. Steam. Ou seja, eu tô acompanhando aqui pela internet a reação das pessoas. Um cara falou um negócio interessante. O Hellblade já é 3 anos, cara. E a gente não tem um gameplay. O Hellblade acho que foi um dos primeiros jogos mostrados quando eles apresentaram o Series X no Game Awards. Exatamente. Olha o novo Yakuza aí, que agora não é Yakuza mais, né? É o Gaiden, né? Like a Dragon. Eita, nós. Que isso? What? O cara tá nos Estados Unidos agora? Parece, né? Tô botando isso aqui que eu tô acordando do outro lado do planeta. Ai, que choque. Não, os caras sabem fazer trailer, cara. Vou ter que ser sincero. Oh my god! A stranger! Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Como é que vai ser DLC? Será? Acho que não. Acho que esse bobear vai anúncio que vai chegar no Day One no Game Pass. É porque eles anunciaram o jogo no Summer Game Fest? É. O novo? É isso aí, enfim. Não, é outro? Não, ainda vai chegar pra todo mundo, tá, galera? Não se preocupa não, também não vai ser Game Pass. Vamos a Bethesda agora. Que agora tá. Será que vai vir Elder Scrolls? Não. No Fallout. Conteúdo de fotos. Exatamente. Conteúdo de Fallout. Appalachia. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic Então, o Fallout 76 já não teve a mesma sorte de Sea of Thieves, né? Na verdade teve, ele era um jogo que realmente tava pra... Como é que fala? Foi fechado, porque não tinha gente jogando. E com o lançamento da primeira DLC, eles consertaram praticamente todos os problemas que eles enfrentaram durante o lançamento e a firme e forte. Mas não tem uma comunidade tão grande assim, né? É porque é um jogo de nicho, vamos dizer assim. Along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss.
Put your rad shield on and fix your hair up pretty because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. É tudo isso? Só pra anunciar o Atlantic City. Que vai estar, jogue no primeiro pass. Obrigado. Viu? Mais 2 minutos, olha lá, World Premiere. É isso, vou esquecer isso aí. Ou é aquele que a Capcom já mostrou, ou é um de samurai que a gente tá aguardando há 1000 anos. Que será que vai ser? Ou não é nada disso. Gostei dessa. Tá lindo os gráficos. Mas mais uma vez, até agora nada de gameplay, galera. Eu tô ficando assustado. Não vimos um gameplay agora, hein? Até agora, 33 minutos de apresentação. As coisas me assustam. Mas gostei, matemática é legal. Path of the Gods. É jogo novo. Da Capcom. É um jogo novo da Capcom. Provavelmente vai saber mais na segunda-feira, né? Showcase da Capcom às 7 da noite, galera. Amanhã. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. O Ricardo falou aqui que é um Devil May Cry de samurai. Cadillac's competitive spirit Pelo jeito, é uma boa definição. Thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Falei que era Forza. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Gente, nem o Forza eles vão mostrar gameplay? Não, acho que o Forza vai, né? Porque já chega agora, né? Não é possível. I know you're ready. You've Não, got vai. this. Agora não, né? Agora sim, agora não. Let's tweak the car's performance for the next one. I'm feeling the vibe, taking my time like deep in the maze, making my shine bright. Whoa, I gotta make it, I'm going sky high. Never hold back, right. Yeah, I'm rolling.
This is my timeline. Esse é um jogo que VR não no precisa nem PC. falar. O Anderson tá falando aqui, a VR no PC podia, hein? O Anderson podia, mas o Phil não gosta de VR, né? Só se for com mods, né? Olha lá, 10 de chega no dia outubro. 10 de outubro e também não tivemos gameplay, galera. Oh, Deus. Mas chega pelo Game Pass. Chega. Isso era óbvio, né? É deles, né? Outro da Bethesda. Era Elder Scrolls. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Agora aparece. Endurance. Ou pode ser do online, né? ESO, né? I am the one who knows. Mas quando é o Elder Scrolls Online não vem como Bethesda, né? Vem como ZeniMax, né? For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery. Infelizmente as PRs estão todas paradas, né? Impressionante. That threatens to unravel reality itself. Tem cara de ser pro The Elder Scrolls Online por causa dos lugares que proporcionei. Não, e o próprio gráfico também tá aparecendo. Ainda no jogo. O Thiago falou um negócio aqui, ó. Forza sem pelo menos um gameplay completo, beira o absurdo. Eu concordo. O jogo vai sair em outubro? Não mostrou nada. Não, é impressionante. O The Elder Scrolls Online. Ah, esse vai sair semana que vem. Sai já semana que vem, exatamente. Eles só eram um trailer só. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. By Null Sector. There's something different about Null Sector this time. Overwatch 2. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Nova DLC. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and put them out of business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Eu não sei como tá a receptividade do jogo agora, depois que veio o 2. Time to create peace with bullets. Então, na verdade, digamos que há uns tempos atrás ele teve um probleminha com a comunidade, porque uma das features que eles alegaram do porquê que eles tinham que lançar um Overwatch 2, eles cancelaram. Ou seja... É tudo enganação, né? Tipo... A gente lançou o mesmo jogo novo 2 por um motivo e esse motivo não vai existir. Vai ser no dia 10 de agosto. Uma nova lenda, né? E mais algumas coisinhas lá. Shall we do this together? Fight with me. Engaging. Nossa, várias lendas. I saw that. Not bad. 5 novas lendas, né? Novos heróis, no caso, né? Eles são heróis. Lendas é League of Legends. World premiere.
What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice Mais is fighting Persona? back. Hey, look over there! Existiam rumores do remake do 1 e do 2, né? Exatamente. And you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps Talvez will seja always isso. help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Persona Tática. Persona 5 Tática. 17 de novembro. Outra da Bethesda. Isso aí, temos o Bethesda Showcase agora. Starfield. Acho que não. Humanity has always hunted. Não faz sentido eles mostrarem Starfield aí e depois ter um direto. Bom, não duvido de nada, vai. The wonder is Cinemática. the field of stars is so vast Talvez só mostre um that trailer. we have measured it. We're all here because we're committed to Vai the falar que biggest demorou question 25 anos pra chegar também é uma baita de uma mentira, né? out there. Dá a impressão de que o estúdio tá trabalhando há 25 anos no jogo. Não, né? Tipo, ele foi pensado há 25 anos, vai. Não força também. Não força, né? Mas não existia tecnologia pra fazer. Pronto. You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Muito bonito o trailer. Estreando aí dia 6 de setembro. Era só um trailer mesmo. Depois vai vir o direct do Starfield, tá bom, galera? Chegamos aí a 45 minutos. World Premiere. Jesus, mais um engine footage.
simulador de escalada. Ai, ai. Desculpa, eu tinha que fazer a piadinha. Quando ele sentiu um cheirinho de downgrade, não, isso aí é com certeza. Aquilo é só cinemática e o jogo vai ter que rodar no Series S, então. Não, é o que eu falei, mas assim, vamos ser sinceros, tá muito legal a Direct do Xbox até agora. Mas com essa ressalva. Ninguém jogou nada. A Dontnod tava trabalhando numa nova IP mesmo, eu tinha esse rumor. Só não sabia que era um simulador de... escalada. E é mesmo um simulador de escalada. Bonito, tá, gostei do estilo gráfico. Opa, lá Tomb Raider. Gente, ó. Vai ser interessante, ainda mais se eles pelo menos deixarem o jogador desabilitar as assistências, pra não te mostrar onde você tem que escalar, entendeu? Faz sentido. Seria legal. Aí sim seria um simulador mesmo, né? Tipo, ó, se vira. Não consigo ler. Jusante? Jusante, alguma coisa assim. Eu também entendi isso. Uma fonte bem ruim, viu, pessoal? World Premiere. Cara, eu acreditava pelo menos a Bethesda, os PRs da Bethesda são bons aqui no Brasil, hein? Tá na FanFest. Deve estar. Porque não é possível, galera. Não recebeu um. Mas eu acho que só tá liberado pra mandar depois. Já passou, já. Foi manda do jogo. Plataforma de petróleo. Aqueles, né? BioShock. Começa a especular qualquer coisa. Tá com cara de jogo de terror. Tá mesmo. Still Wakes the Deep. Chegando no começo de 24. A Chinese Room, ela é conhecida, não lembro agora. Ali é da Sumo Digital também, ali embaixo. Da série, eles fazem a Amnesia, né? A Amnésia lá, a série. É deles. Dungeons of Heisenberg. Vai ser lançado aí no Game Pass. Hi. I'm very excited Jeff, to be returning as Johnny Silverhand. Finalmente. In the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories. A gente sabe bem como eles subiram o padrão. I really can't wait for you to play Não, mas cinemática rodava o gol, ele falou certo. Subir a barra e fazer cinemáticas. Porque o jogo rodava bem que nem uma carroça. As cinemáticas do jogo impressionava desde o início, né?
for Phantom Liberty. Tá, aqueles assim, tava rodando em máquinas que nem existe pra comprar, né? Eles estavam rodando na 5090 Ti. Na 5090, hein? Olha lá. Johnny. Mais um footage, galera, é impressionante, teve um gameplay. Até agora. Nem do Forza! Gente, que Forza. gameplay mais simples que jogo de carro? V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking. E pra quem não leu as linhas pequenininhas, é footage de PC, uma configuração parecida com o Series X. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Aí ele apareceu. Where she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on, got iron in your head. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. Do anything and do it soon, I'll die. É isso aí, Phantom Liberty, 26 de setembro. Muito bom, Jefferson vai jogar. É o Jefferson caiu, que o Jefferson acorda. Eu imagino o que o Jefferson tá fazendo. Reinstalando o jogo. Não, jogando Diablo. Não, tô aqui. Alô, 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 vocês não estão me ouvindo, não? É que às vezes parece que você some, por isso que eu falei. Não, tô assistindo o trailer, né? Ah, é o que eu tô pensando? Parece um simulador. Não, você sabe o que eu tô pensando? Cities Skylines 2. Será? Eu acho que é. É. Ué, só olha, pode ser a DLC agora. ainda não tá disponível pra compra aqui no GOG, hein? Ah, calma, dá um F5 daqui a 1 minuto. Isso aí é Cities Skylines 2. Primeiro gameplay, de fato. Nossa. Pelo menos um jogo teve gameplay, né? Ao que entendi que eles incorporaram muitas das ideias dos mods do jogo no jogo Quase base, tudo, hein? mas nas últimas atualizações também. Ai, graças a Deus, quem né? não Porque... sabe, galera, o jogo, pelo menos no PC, ele é muito cru. Então você precisa de mod quando falou traço. Não, agora não precisa tanto mais, entendeu? Mas quando ele foi lançado originalmente, o jogo Vanilla, né, que é o básico, sem mod, sem DLC, é terrível de jogar hoje em dia. Eu preciso de um PC novo, reaja. Tá? E aí, reaja. Eu preciso de um PC novo. É lá, Cities Skylines 2, e chegando já em 24 de outubro. Você acha que na hora que eu comecei a ver eu já não ia reconhecer? Ah! Ixi, me Maria. respeita! Vou perder o Saulo aí na Gamers por uns 3 meses. O Prato soltou assim, nó, é mesmo? É. E o Matheus também é viciado em Cities Skylines, viu? Ixi, direto eu abro o Steam e ele tá jogando. Ele jogava na Epic, aí eu falei pra ele que no Steam era melhor, acho que ele comprou o jogo no Steam. Ah lá, tô falando que a Atlus é a grande... Hoje a Atlus é a grande salvação da Microsoft em termos de Japão.
次なる王となる資格を得るものとする。陛下のお命が奪われるなど。 Quero. Já não sei o que é, mas eu quero. Também, tá muito legal. 果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は。 Ou é algum dos remakes do Persona, ou é algum Shin Megami Tensei. Mas eu não tenho referência pra dizer qual seria. Assim, sinceramente não tá me parecendo o Persona. É, porque o Persona é mais estilizado, né? Mas os menus estão me confundindo, entendeu? 正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。すべての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。 Não é nenhum dos dois. Não. Metamorfio? Isso? É Metaphor. Metaphor. Chegando ano que vem. World Premiere. Será que eles vão mostrar Stalker também? Então, tinha um rumor, né? É, tinha um rumor que sim, que inclusive... Ia ganhar a data de lançamento. Exatamente, ia ganhar a data de lançamento. É, in-game footage. Jesus do céu. Saga Trilogy. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Olha, hack slash? Também bonito, hein? Gostei. Esse estilo de arte não me... Não te agrada? Ah, não me agrada não. Ah, eu gosto. Together, you can save humanity. Towerborn. Chegando ano que vem, mas também sem nenhum gameplay. Tá tudo pro ano que vem, aí quando chegar ano que vem é tudo pro outro ano. Outro ano. Na realidade, acho que dos grandes não teve, né, lançamento, data, né? Só dos jogos mais medianos, vamos dizer assim. Ou de thirds, né? É. Zeo. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. É um novo Bioshock? Será que tá sendo feito pela Zeo? Pra quem não sabe, ela faz o Wasteland, né? Uhum. Mas tá com cara. Mas quem fazia antes? Era da 2K o jogo, não era? Da 2K, era. Por isso que eu tô falando. Mas tá com cara. Olha, Thiago, eu vou te falar que não por causa do Series S. Vai sim, espera lançar o City Skylines no console pra você ver se eu não faço ele usar os 12 tera. O Ricardo também soltou aqui, que ele acha que é Bioshock. Não, se fosse pra eu apostar, sim, mas... É, isso mesmo, pelo que eu tô lendo aqui, ela pegou mesmo, ela deve estar fazendo do Bioshock. É, porque parece muito. Muito.
Aí quer dizer, eu estaria trabalhando num jogo exclusivo para Xbox com uma famosa franquia. É coisa, não tem nem, agora não tenho mais nenhuma dúvida. Any last words before my friend puts one in your scalp? Não. Clockwork Revolution. Não é, então. Mas lembra muito, hein? Chegando no devido tempo é ótimo, né? Porque às vezes eles querem data, vai chegar quando estiver pronto. Exatamente. Bom, depois do Redfall é melhor fazer isso mesmo. 11 games showcased from our first party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. A Series X vai aumentar para 1 tera também. Ah, não! É o da... S. Não, é isso que eu ia falar. Acho que eles vão mostrar também o da WD. O Series S preto agora. Agora com 1 tera. Ah, agora faz sentido, galera. É, porque ele é um console 100% digital. Agora sim, viu? Quem tá querendo, né? E agora, aumentar a RAM também? Porque tem que aumentar a memória RAM dele. 350. 350. Subiu 50 doletas. Né? Dia 1º de setembro. Começa para a venda hoje. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the Agora pegou, né? A deep dive, né? É, tudo é deep dive. Tudo é deep dive. E aí vamos então ao Direct de Starfield. Ai, galera, eu não vou mentir pra vocês. Pra mim esse jogo desperta interesse zero. Pra mim, tipo, tá, beleza, Starfield, e daí? Vamos lá. Nossa, vai fazer a contagem 10 segundos. É, graças a Deus, pensei que era 10 minutos já. Não, eu também achei. Eu falo, o quê? 10 minutos? Pra quê? Eu achei que quando eles mostraram do armazenamento, é que eu vi uma notícia hoje, acho, ou ontem, não lembro,
Que não é só mais a SanDisk que tá. Não. Vai produzir memórias pros Xbox. A WD Black também lançou já. Já lançou, inclusive. 1 tera, inclusive. Olha, acho que eu digo o seguinte, eu quero muito que Starfield seja single player. For joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then. With the games we've built, our technology, and all of us here in the studio, we've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game pelo special. amor de Deus, não é aquela falação não, né? And take a look. Eu acho que é. Ai, meu Deus do céu, era o que eu não... Eu tava com medo que fosse, porque é da Bethesda. Game Footage, não é possível, cara. Eu vou ter um treco aqui. Mas não pelo jogo em si. Where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Galera, será que eles não estão mostrando gameplay por causa de Halo? Será? Acho que não. Lembra que aquela apresentação de Halo? Pelo que eu sei, esse jogo não tá pronto. Mas eles têm quantos meses? Porque é 6 de setembro, é isso? Mas até 6 Tem menos de 3 meses. Não, até começo de julho tem que estar pronto. Pronto entre aspas, mas... agosto tem que subir pra Gold. Eu acho que ele vai ser atrasado, viu? Só chegando aqui. Não acho. Nossa senhora, se for isso, acho que a cabeça do Phil Spencer roda. Roda. Eles vão lançar um jogo pequeno, sabe? Tipo um prólogo, vão aumentando. Isso. Cara, eu só queria saber, é gameplay? Isso parece, pelo menos, né? Não tá falando o que é. We love exploration and rewarding it, mas but you do explore differently in this game, given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. O Ricardo falou que é No Man's Sky no Xbox. O pior é que já tem, viu, Ricardo? Já. Já tem, é muito bom lá. Tem até no Switch. Olha, visualmente tá bacana, tá legal. Apesar do Thiago falar que teve um downgrade aí, mas pra mim não parece não. Pra mim parece aquilo que eles mostraram até agora. Não, mas realmente o gameplay tá parecendo Halo. Não é um visual, oh my god, mas tá legal. Mas tem muita coisa na tela. É isso que entrega que ele não é um jogo tipo antiga geração, entendeu? Parece que tá rodando em 20 FPS, o Thiago falou. É o computador do Marcelo que tá travando. Não. É Bethesda, galera. Não sei o que você tá esperando. Segundo o Jefferson, quem corrige os jogos da Bethesda no PC são os modders, não a Bethesda. Não, assim... Tô falando sério, cara, sem zoeira. Até, tá bonito. Mas assim, não seja uma... When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. O HUD é bacaninha. Gostei do HUD dele. É razoavelmente minimalista, né? Não atrapalha tanto a tela. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. É que sabe o que tá me assustando? Tá faltando pra mim uma coisa chamada que pra mim é muito importante em um jogo, objetivo.
for us, it's a Vai ser control sandbox. that's where the visual Provavelmente vai interest ter alguma is, historinha ali pra obviously você NASA, fazer de which is the fundo, rigid sabe? powered function over Não, style. também acho, mas não foi comentado absolutamente nada até agora, né? You can see that visual Ou style acontece igual no come último through Zelda, in the né? ship. No mais recente, Your que ship tem is your história, home mas ninguém tá for nem you aí. and your Soltaram um crew. vídeo essa And like semana do cara many of the conseguindo fazer spaces música no it jogo. has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. E dependendo do que eles fizerem, eles não vão conseguir chamar o público do... Eles não estão criando a roda, né? Não estão fazendo nada de tão novo assim. Mais um do mesmo. Pronto, Jefferson. Segundo o comunicado da CD Projekt Red, o pre-order do Phantom Liberty já tá liberado. Alguém mandou e-mail, parabéns. Mandou. Todo em inglês, mas veio. Não, tudo bem. Você tá melhor que eu. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Nossa, tá me dando preguiça esse Welcome vídeo. to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Não tem nada de novo que eu não tenha visto nos outros jogos aí. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set. Lembrando, galera, uma informação aqui. Vazou o preço do Starfield e ele vai começar por $79, se não me engano. 79 euros. E vai ter a versão de até 300 euros. Qualquer coisa. Baratinho. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just R$99 a expansão do Cyberpunk. The settled systems is home já apareceu na GOG? Não, tá no preço. and adventures for you to uncover. Tá bom o preço. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. Cara, eu trocaria tudo isso por 15 minutos de gameplay. Law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard?
Eu acho que tá ficando chato essa mania de ter que ficar explicando o jogo, sabe? Então, esse é o problema. Sabe por quê? Que eu entendo a lógica deles e tal, de querer vender o peixe, certo? De querer convencer o jogador de que ele precisa de tudo isso. Mas na hora que você for jogar, de fato, já não vai ter basicamente um tutorial pra tudo isso que ele tá falando? Sim. Beyond the United Colony's reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition Não, of mas star a gente systems. só tá vendo, assim, se é gameplay, a gente tá vendo trechinhos de segundos. Isso me irrita. Eu queria ver um gameplay de 15 minutos, como nós vimos aí de Ou do Final Spider-Man. Fantasy, por exemplo. É, Final Fantasy. Final Fantasy. Intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, right? Eu tô achando que eles estão dando um passo maior que a perna. Outside the bounds of civilized space, Pelo jeito, esse jogo vai ser um sandbox com uma história pequenininha ali, só que eu não espero nada ser muito bem desenvolvido. Eu acho que eles vão pegar a abordagem do Elite Dangerous, por exemplo, e colocar o mesmo tipo de quest repetidas vezes pra você fazer, entendeu? Você acha que existe a possibilidade do Starfield ser, digamos, um Sea of Thieves em vez de ser no mar, ser no espaço? Quase isso. The galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. Tá falando aqui que a DLC também já tá na Steam, hein? O quê? DLC já está na Steam. O quê? Phantom Liberty? 99 também? Tem que verificar aqui. Galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. No Xbox, o Phantom Liberty tá custando R$124. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Gravamos nós pra You customização. start your character creation journey as though you're cycling through employee Roupinhas. records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever Phantom before. Liberty no PlayStation, R$159,90. It's also the simplest character generation system we ever had. Normal, né? Sempre mais caro. Make whatever they want. Galera, isso aí é incrível, né? Vamos criar como é que fala, um sistema de criação de personagens massa, um jogo onde você vai jogar dentro da armadura o tempo. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Ups. Backgrounds give you a bit of backstory. Isso quando você não joga em primeira pessoa, né? Isso. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan.
Vectera, by Vectera, by Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts, if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when Single your player, house is low, but first mercenaries person. will randomly show up and try to É a kill mesma you. coisa do Cyberpunk. Você tem uma porrada de modificação, de roupa pra você colocar, mas você não vê o personagem. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Matheus Araújo, acho que quando você explica muito do jogo, você acaba perdendo a vontade de jogá-lo. Bom, eu já não tinha mesmo, mas concordo, tipo, continua zero a minha vontade de jogar, não adiantou nada eles explicarem tudo isso. Pode ser um baita jogaço? Provavelmente, talvez. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Foi jogar tênis, né, carinha ali. Espaciais, né? Eles funcionam hoje porque eles não são criados com empresas que só visam lucro, entendeu? Eles foram desenvolvidos hoje pela galera que é fã realmente trabalhando no meio do desenvolvimento. Então, se você pegar Frontier, que é do Elite Dangerous, o Elite Dangerous com o David Bravery vem desde a década de 80. O Star Citizen vem desde a década de 90. Ele veio evoluindo, né? Isso. Às vezes não é o mesmo jogo, ok, mas é o mesmo criador, a pessoa vem evoluindo. Não é um jogo criado do zero. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. É, e aí você pega o No Man's Sky, certo? É também misturado por sci-fi. Não, o meu único receio do Starfield é o seguinte, eu acho que a Microsoft está se suportando muito nele. Então assim, eu nem acho que eles vão cometer o erro que eles cometeram com o Redfall, entendeu? De ser um jogo bugado, estragado, totalmente assim, condenável, digamos assim, o lançamento. Mas o meu medo é que ele não atinja o objetivo de ser tão assim, desejado pelos jogadores, sabe? Ou por uma parcela tão significativa como eles esperam. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines. Isso é um problema pra mim. É um jogo de tiro, é um jogo de simulador espacial, é um jogo de guerra. É um jogo de tudo, você faz o que você quiser. Tá vendo? E aí vem as coisas que não fazem sentido, né? Caras, colônias especiais, eles não têm sensor de identificar quem tá na área. Você simplesmente sai abrindo e hackeando porta. E aí? Que tá bonito, tá. Entendeu? Tá, mas que garante que ele vai rodar bonito assim sempre, né? In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. O controle em terceira pessoa ali tá horrível. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, nós não sabemos ainda, eles não deram nenhuma novidade se o jogo vai ser só single player ou multiplayer, se vai ter sistema informativa, ninguém sabe.
ao que tudo indica, pelo menos o modo história vai ser single player. Eu acho difícil você ter qualquer coisa, nem mesmo modo co-op. Eu acho que vai ser single player. Space exploration is possible. Eu gosto desses jogos single player porque você joga like having no another ritmo. character Faz o que or quiser, sem home preocupar you com can o make outro. all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything Eles mostrando isso aí, Maybe you a start impressão off que eu with tenho a é o speedy seguinte: fighter that's perfect for bounty hunting. eles pegaram basicamente um pouco de todos os jogos de sucesso que a gente tem hoje e colocaram em um só. Esse pode dar muito bom, como pode dar muito ruim, né? Eles pegaram ali a geração de mundos que a Frontier usa do Elite Dangerous, entendeu? Porque no Elite Dangerous eles tentam retratar a nossa galáxia 1 a 1. Eles pegaram dados da NASA e tudo pra fazer. Pegaram um combate do Star Citizen, que você pode sair da NASA, tem armas, por aí vai. E pegaram agora o construtor de naves que tem no X4 Foundations, que você pode construir literalmente sua frota completa de naves, inclusive estações espaciais, e mandar gerenciar, colocar os NPCs para trabalhar para você. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. Eu não sei o que dizer com relação a isso, porque é aquilo que eu falei já antes, né? Pode dar tudo muito bom, como pode dar muito problema, né? You can have modules for crafting. E assim, o problema é que a gente não sabe, na minha opinião, não liberar um demo pra gente. Não, mas vamos liberar demo como? Se nem gameplay os caras não mostram. Thiago Bonito, lançaram um novo Xbox Series S porque esse jogo deve ocupar uns 150 GB fácil. Então, Thiago, talvez não. Se ele requer necessidade de conexão constante, ele pode fazer tudo no sentido procedural. With a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it. Where I had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. É o que eu tô falando, galera. Eu tô no Twitter aqui, eu tô pescando algumas coisas. A maioria das pessoas tá gostando, tá? Mas tem algumas coisas que bate com o que eu falo. Tipo, qual é o propósito de Starfield? Moscar olhando para o céu? É bem por aí. Eu ainda não consegui descobrir qual é o mote do jogo. Exploração espacial. Peraí, tudo bem. Exploração espacial sim, mas isso posso sair por aí, não tô nem aí pra história. Vou ter que fazer a história. Cara, é tanta coisa no jogo que eu não sei mais nem o que eu acho do jogo. O problema é assim, Marcelo. Eles têm tanta coisa que o problema é que provavelmente nada tá muito bem desenvolvido. Muito genérico. Tem muita coisa. Isso acaba sendo a grande pedra no sapato, porque aí o jogo não desenvolve. É o que aconteceu com o No Man's Sky. Eu entendi o que você tá querendo dizer. Ele acaba sendo que nem aquela pessoa que quer fazer tudo e não é bom em nada. Não, é isso que eu também. Por isso que eu tô ficando mais com medo ainda. Gente, o jogo tá me parecendo complexo demais às vezes. Quatro jogos hoje que a gente tem, né? O No Man's Sky é o mais genérico deles todos. O X4 Foundations hoje, ele é bom pra você gerenciar. Você tem consegue jogar na nave, fazer o melhor do jogo é o gerenciamento de esquadrão. Ele o ponto positivo dele é a exploração e o combate na nave. E o Star Citizen tem mais realismo. Você sair da nave, abrir o porto. Esse aí tem tudo dos melhores dos jogos, mas assim, qual que é o ponto excelente dele? Seria a história, eu acho. Eu não tenho nada sobre. Eu tomei essa, tipo, Mass Effect,
Pra quem mais está? Parece jogo avulso. Isso aí, Thiago. E a Microsoft tem aquela tendência, né, de tentar copiar o Halo com o Master Chief, onde seu personagem é sempre o cara ali que é o brabo do negócio. Mas eu acho que o Starfield vai direto no caminho de ser um jogo como serviço mesmo, pra você ficar lá no Game Pass. É isso. Por isso que ele não parece que tem um jogo que tem começo, meio e fim. Vai ficar lá. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. Chegamos aí a 30 minutos. Between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground dries will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Como é que vai se traduzir tanto esse comando por controle da Xbox? Essa câmera em terceira pessoa tá horrível. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Nossa, cara, não. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Interessante. Exatamente. Essa pode invadir ela sem destruir. Essa eu achei legal. Que tem no Star Citizen. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. No estilo do X4 Foundation. Way more than fighting for your life. Just like when you're planet-side, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting Isso é a vantagem? Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder.
and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break. O Matheus tá igualzinho eu. A little bit different. You know, we put so much É, detail realmente into our assim, game galera, worlds, tá and we bonito, love tá the legal, mas opportunity to bring that não me into the empolgou, real não. world with our collector's editions. Olha lá. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Se a Bethesda Brasil quiser mandar pra gente, a gente agradece. We did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. Muito It's got bonito. an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation que patch, aponta que o jogo vai NATO custar strap, $70 no and the PC overall e functionality and 80 no livability of Xbox. this as something that would Eita, exist já in subiu, the world. subiu mais $10. Que coisa, não? A edição Premium vai custar 105 no PC e 115 no Xbox. We actually have something else. E vai ter a edição de colecionável aí. Ou seja, a gente assina o Game O controle que caiu, já caiu já faz umas 2 semanas. Né? We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. E ele é moderno o suficiente para ter bateria ou ele vem com pilha ainda? Não, We've created the first ever custom headset with Xbox, and this is a perfect pairing with that controller. Até o vídeo tinha caído já. Mas é bonito, gostei. Não, ele é. Você volta a falar, se a Bethesda Brasil quiser mandar pra nós, a gente agradece. Ele é translúcido. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Nossa, eu jurava que quando eles mostraram o controle o relógio tinha acabado. É, não, eles gameplay, estão... Isso. É, isso é. Mas são trechos, né?
It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Não, a parte de combate parece estar bacana. And more weapons in this game than I want to say any other game we've O done combate before. de FPS tá legal, agora o combate de naves lá eu achei bem simplório. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience.
We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Por que não, né? Starfield's got you covered. Vai ter câmera em primeiro, segundo em terceira pessoa. Eu jogarei em terceira pessoa. Elas têm poder psíquico também? Aí, rebenta, viu? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. Quase 50 I know there minutos was de probably a lot to apresentação. take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it.